Os muambeiros só viram vantagem em Adaon, um sujeito magricela, cara de perdido, com fama de trabalhador barato e que ninguém levaria a sério. Perfeito para um serviço arriscado e perfeitamente descartável. Mas enquanto riam, Adaon prestava atenção em cada detalhe: quem dava ordens, quem carregava armas, quais codinomes usavam, para onde os carregamentos sumiam e principalmente qual rota usavam para fugir da cidade. Por trás da expressão de bobo alegre, sua mente trabalhava rápido, juntando as peças. E com isso, Adaon se aproximava cada vez mais do centro do esquema, sem que ninguém desconfiasse que aquele idiota desajeitado era justamente quem estava prestes a desmontar as engrenagens das 4 gangues da cidade. Num certo dia, os muambeiros levaram Adaon para um beco atrás de uma taverna fedorenta, onde 2 deles fumavam algo suspeito e outro afiava uma adaga sem nem olhar para ele. A carroça estava ali, velha, roda torta, lona rasgada, o tipo perfeito de transporte que ninguém respeitaria ou notaria. E então começou a conversa mais longa, enrolada e mal intencionada possível. Escuta aqui, Roden, a gente tem um serviço para ti. Bem simples, coisa de gente confiável, disse o orc com a testa torta, cruzando os braços. Adaon já percebeu o teatro, eles estavam claramente tentando soar importantes. É só levar essa carroça pro armazém do leste. Continuou o orc. Só isso? Adaon perguntou, olhos arregalados, como se fosse a coisa mais difícil do mundo. O outro orc gargalhou, dando um tapa nas costas dele forte o suficiente para quase derrubá-lo. Só isso, magricela, mas só precisamos explicar algumas coisas antes. Respondeu o orc, e então vieram 40 minutos de explicações que não levavam a lugar nenhum sobre não pegar a estrada da beira do mangue, mas também não pegar a trilha do morro porque semana passada sumiu gente, se ver gente da milícia, disfarça, se ver gente dos libertines, ignora, se ver pirata, vira pro outro lado e finge que é cego. E não abre a lona por nada, e também não deixa ninguém chegar perto da carga, e não pergunte o que é a carga. Adaon assentia como se estivesse tentando entender física quântica, mantendo o olhar perdido de Zé Mane enquanto por dentro anotava tudo mentalmente em perfeita ordem. E se eu fizer isso eu viro membro? Perguntou Adaon. Os 3 orcs riram tanto que um quase engasgou. Calma, calma, ninguém vira membro assim, magrelo. Mas se tu não morrer, talvez a gente considere falar de ti pro cara que talvez leve teu nome até o cara que quem sabe fala com o líder. Respondeu o orc. Nossa, sério? Adaon perguntou com uma admiração tão falsa quanto um pirata honesto. Sério, mas primeiro entrega essa carroça. Se tu voltar inteiro, a gente conversa. Respondeu o orc. Adaon respirou fundo, fingindo nervosismo. Quando eles se afastaram, comentando sobre apostas de quanto tempo ele duraria vivo, Adaon finalmente olhou para a carroça, ajeitou a lona e pensou. Perfeito, me deram exatamente o caminho para o centro do esquema. Disse Adaon consigo mesmo, e com isso, Adaon pegou as rédeas e começou a missão suicida que todos achavam que ia matá-lo e que era justamente o tipo de missão que ele precisava. Adaon seguia pela estrada com a carroça chacoalhando e ao lado dele estava um dos muambeiros, um sujeito magro, nariz torto, todo tatuado e com uma cara de quem já tinha visto metade dos infernos e sobrevivido por pura teimosia. O cara mascava algo amargo e ia falando sem parar, como se fosse a coisa mais natural do mundo entregar uma carroça suspeita no meio do nada. Escuta, magrelo, o serviço é simples. Leva a carroça até o armazém do leste. Só isso, e não entra em pânico, entendeu? Se entrar em pânico, tu morre, explicou o muambeiro. Adaon engoliu seco, mantendo bem firme sua atuação de Zé Mane medroso. Ia, toma isso aqui, continuou o muambeiro. O muambeiro puxou de dentro do casaco uma pistola perdeneira, velha, mas funcional. Adaon piscou, ele já vira algumas, mas nunca tão de perto, e nunca com alguém explicando como se Adaon fosse uma criança com dedos de manteiga. Não aponta para mim e, pelo amor dos deuses, não acaba atirando no próprio pé. O cara disse enquanto entregava a arma com cuidado. Adaon ergueu a pistola como se fosse um animal perigoso prestes a morder. Eu? Perguntou Adaon. Sim, tu! A gente não vai te dar uma arma para gastar contigo mesmo.
respondeu o muambeiro. Então, enquanto a carroça seguia, o muambeiro começou a explicar o funcionamento da pistola Flintlock no maior detalhamento que Adaon já viu alguém falar na vida, e o pior, o sujeito era naturalmente didático. Escuta aqui, essa porcaria é de um tiro só. Depois de atirar tem que recarregar tudo de novo. Carrega o cano pela boca, mete pólvora preta, mete a bala, empurra com a vareta bem apertado, entendeu? Se deixar frouxo, ela explode na tua cara, explicou o muambeiro. Adaon assentiu vigorosamente, fingindo horror. Depois vem a pólvora fina, a escorva. Bota um pouquinho na caçoleta aqui e fecha o rastilho. O cão segura a pederneira, que é esse pedacinho de pedra aqui. Tu puxa ele para trás até o meio engatilhamento. Continuou o muambeiro. Adaon puxou e o mecanismo fez um claque seco. Ele quase deixou cair a arma. O muambeiro segurou a pistola antes que ela escapasse. Calma, aí é segurança. Meio engatilhado, entendeu? Agora puxa até o fim. Isso comprime a mola. Quando tu aperta o gatilho, o cão voa para frente e bate no aço. Gera faísca, abre o rastilho, pega fogo na escorva. O fogo passa pelo ouvido e o tiro sai. Continuou o muambeiro. Adaon observava tudo com atenção. E não bota o dedo no gatilho até mirar mesmo. Nada de ficar tremendo. Se tu treme, tu erra. Se tu erra, tu tá morto. Concluiu o muambeiro. Adaon acenou, com a mão tremendo justamente para reforçar o papel. O muambeiro bateu no ombro dele. Relaxa, magrelo, tu só vai usar isso se tudo der errado. E normalmente tudo dá errado, disse o muambeiro. Adaon sorriu nervoso por fora e extremamente satisfeito por dentro. E com isso, a carroça avançava lentamente pela trilha cercada por mato alto, a madeira rangendo como se soubesse, melhor que qualquer um ali, que nada de bom estava por vir. O muambeiro cochichava instruções para Adaon, olhando o mapa amarrotado, até que parou a carroça com um gesto rápido. Aqui, antes do barranco, sempre paramos aqui para conferir a mercadoria tradical, disse o muambeiro. Adaon desceu devagar, mantendo a atuação do idiota receoso, mas por dentro seus sentidos estavam afiados. O ar parecia pesado demais, silencioso demais, nem os insetos insistiam em fazer barulho. O muambeiro começou a abrir a lona da carroça. Só uma olhada para ter certeza de que ninguém mexeu em nada, disse o muambeiro antes de ser interrompido. Do nada, um tiro de mosquete explodiu a poucos centímetros da cabeça dele, estilhaçando uma árvore atrás. Então o inferno caiu sobre eles. Mosquetes dispararam em sequência, vindos dos arbustos, das pedras e do barranco acima. Faíscas iluminaram sombras e a fumaça branca da pólvora subiu em redemoinhos pesados. Adaon rolou para trás da carroça instintivamente, sentindo lascas de madeira voarem no ar. É uma armadilha! São os malditos da milícia! Eu sabia! O muambeiro gritou, sacando a sua pistola. Outra voz veio da encosta. Deixem a carroça e fiquem no chão, muambeiros! Gritou o miliciano. Seguiu-se outro disparo. O muambeiro respondeu com um tiro rápido que ricocheteou numa pedra. Sua mão tremeu enquanto recarregava às pressas. Rodem, tira a pistola da cintura e atira de volta. Não deixa eles cercarem a gente, gritou o muambeiro. Adaon puxou a arma que mal acabara de aprender a usar. O cão estava meio engatilhado, como o muambeiro tinha mostrado. Ele puxou até o fim, sentindo a mola tensionar. A carroça virou cobertura improvisada, tiros estouravam, cada um seguido da necessidade desesperada de recarregar. Era um caos ritmado. Adaon ergueu a cabeça por um segundo, mirando o vulto acima do barranco, e o cão da perdeneira tremeu sob seu dedo. Adaon estava prensado contra a roda da carroça, respirando rápido demais, o coração martelando como se quisesse fugir antes dele. Nunca tinha sentido aquele tipo de medo, não o medo calculado, teatral, que usava como arma, mas um medo bruto, quente, que fazia as mãos tremerem. Tiros estouravam dos dois lados da trilha, a madeira da carroça era mastigada por projéteis. Estilhaços cortavam a pele, o cheiro de pólvora queimava a garganta. Recarrega! Recarrega logo, idiota! O muambeiro gritava, com a voz falhando enquanto despejava pólvora na caçoleta, suando como um condenado. Adaon tentava lembrar o passo a passo, os gestos,
a ordem das coisas. Pólvora grossa no cano, a vareta para empurrar, pólvora fina na caçoleta, fechar o rastilho e engatilhar o cão. Mas seus dedos tremiam e a vareta escapou da mão. Outro tiro explodiu perto demais, jogando terra nos olhos deles. Merda! Merda! Adaon sussurrou, quase chorando de nervoso. Os inimigos gritavam ordens no barranco. Eles estão recarregando. Avança! Peguem a carroça! Matem os dois! Gritou um dos milicianos. Adaon finalmente engatilhou a arma. O cão fez claque firme. Adaon ergueu a cabeça e viu algo rolando pela encosta, batendo em pedras, descendo direto para eles. Um barril pequeno, com uma marca preta pintada no topo, era pólvora. Por um momento que pareceu infinito, o mundo ficou mudo, a fumaça parou no ar, o coração de Adaon pulou dentro do peito. E foi nesse silêncio irreal que ele tomou a decisão. Adaon se ajoelhou, levantou a perdeneira, segurou com as duas mãos como Loran mandava segurar uma caneca de cerveja, respirou fundo e puxou o gatilho. A pederneira golpeou o aço, as faíscas caíram na caçoleta, o disparo explodiu, recuando contra seu ombro com força. O projétil acertou o barril em cheio e por meio segundo nada aconteceu. Até que o barril explodiu com um clarão branco que engoliu tudo, os arbustos, o barranco, os gritos da milícia. A explosão rasgou o chão, jogou terra, pedras e corpos pelos ares. Adaon foi arremessado para trás, rodopiando, ouvindo o mundo sumir em um zumbido ensurdecedor. A carroça virou de lado, quebrando rodas, o muambeiro foi jogado para longe. Quando Adaon finalmente caiu no chão, ofegando, sujo de terra e pólvora, com os ouvidos unindo, percebeu que ainda estava vivo e tinha acabado de fazer o tiro mais impressionante e desesperado de sua vida. Adaon tossiu, a fumaça ardendo nos pulmões. David iria rir tanto de mim agora, murmurou Adaon. O tiroteio não tinha acabado, mas a explosão dera a eles a primeira chance real de sobreviver. A explosão abriu um clarão tão violento que até os inimigos, experientes ou não, ficaram momentaneamente cegos. O chão tremeu, pedras rolaram morro abaixo e a coluna de fumaça subiu como um fantasma cinzento. Os homens da milícia soltaram gritos assustados. Que merda foi essa? Recua! Recua! Tem reforço na trilha! Não para de atirar! Gritou um dos milicianos. Eles não tinham ideia do que havia acontecido, apenas que aquilo não era normal. E, como qualquer grupo que depende de recarga desesperada entre cada tiro, a confusão virou caos. Enquanto recuavam, disparavam às cegas para todos os lados, sem sequer mirar. Adaon ainda estava zonzo, com o ouvido apitando, deitado no chão como se tivesse caído do céu. O muambeiro cambaleou até ele, puxando pelo colarinho. Levanta, desgraça! Levanta! Gritou o muambeiro. Adaon mal ouviu, mas sentiu o puxão. O cara o ergueu no ombro como se carregasse um fardo de farinha. Eles estão recarregando! Corre! Berrou o muambeiro. Adaon só enxergava vultos, mas seus pés começaram a se mexer por puro instinto de sobrevivência. Tropeçou, quase caiu. O muambeiro puxou ele de novo, ambos cambaleando entre pedras e fumaça. Outro tiro estourou atrás, mais distante, sinal de que o inimigo estava desorganizado, recuando, mas ainda perigoso. Os dois se jogaram atrás de uma formação de rochas irregulares, respirando como dois cavalos exaustos depois de uma corrida. Adaon caiu sentado, a pistola ainda fumegando na mão. O muambeiro virou para ele, olhos arregalados, rosto coberto de fuligem. Se a gente sair vivos disso, eu juro pelos deuses que eu te mato, Roden. Eu te mato! Gritou o muambeiro. Adaon ficou apenas piscando, ainda desnorteado, tentando entender se aquilo era uma ameaça, um elogio ou só pânico puro. Eu achei que fosse ajudar, murmurou Adaon, mais para si mesmo do que para o outro. O muambeiro puxou a própria pistola, ainda tentando recarregar com mãos trêmulas. Ajudar? Você explodiu metade do morro. Quase me matou junto, respondeu o muambeiro. Adaon deu de ombros, ainda meio tonto. Mas funcionou, rebateu Adaon. O muambeiro parou por um instante, encarando-o como quem olha para um lunático. Depois bufou, se escondeu mais atrás da pedra. Eu devia ter levado o idiota do Requiem, pelo menos ele só cheirava pólvora, você não.
Você fez ela voar, murmurou o muambeiro. O tiroteio continuava ao longe, mas agora, pela primeira vez, eles tinham chance. A explosão confundia os inimigos e o caos estava a favor deles. O muambeiro enfiou a mão no bornal, puxando pólvora com a urgência de um homem que já aceitou a morte, mas ainda tenta adiá-la por pura teimosia. Eu disse que era só uma entrega, nada de explosão, nada de guerra civil. Se eu soubesse que tu era esse tipo de idiota, eu tinha te deixado na cidade vendendo peixe estragado, gritou o muambeiro. Adaon, por sua vez, tremia tanto que parecia estar tentando segurar um terremoto com as mãos. Derramava pólvora grossa no lugar errado, deixava cair a vareta, batia a mão na pedra completamente desorientado. Por que isso é tão complicado? É só um tiro. Um tiro? Quem inventou isso devia ter sido preso. Resmungou Adaon. O muambeiro virou-se para ele, indignado. Recarrega essa merda direito ou a gente vira peneira. Coloca a pólvora fina na caçoleta. Rápido! Gritou o muambeiro. Adaon tentou obedecer, mas seus dedos, ainda tremendo do choque e do estrondo, deixavam escapar a pólvora como areia entre os dedos. Ele colocava muito, depois pouco, depois batia o dedo na própria caçoleta sem querer. Do outro lado da trilha, os homens da milícia finalmente recuperaram a formação. Avança, carreguem a segunda linha. Fogo à vontade! Gritou um dos milicianos. O muambeiro arregalou os olhos. Uma nova sequência de tiros ecoou, balas ricocheteando nas rochas, estilhaçando a pedra onde os dois estavam escondidos. Uma lasca acertou o braço de Adaon, arrancando um grito curto. O muambeiro quase engoliu a própria língua de pavor. Anda, Roden, recalca essa pólvora, engatilha essa droga. Até um cabrito faria mais rápido, gritou o muambeiro. Adaon fechou os olhos, respirou fundo e respondeu num fio de voz desesperado. Eu estou tentando não morrer, se você não percebeu. Respondeu Adaon. Outro tiro passou tão perto que arrancou um pedaço da pedra sobre suas cabeças, chuviscando poeira e fragmentos. O muambeiro inclinou-se para fora por um segundo, só para avaliar a situação, e voltou imediatamente, o rosto branco como cera. Eles estão vindo em 2 grupos. Se a gente não atirar logo, acabou, disse o muambeiro. Adaon ainda tentando colocar a pólvora no lugar certo. Eu devia ter ficado em Eronês bebendo, murmurou Adaon. E então, como se os deuses quisessem sublinhar o pânico. Carregado! Primeira linha, mirar! Algo miliciano gritou do barranco. Os dois congelaram. Adaon tremia, o muambeiro praguejava e a sombra de 10 canos de mosquete se inclinava na direção deles. Adaon, sem nem pensar, puxou uma granada de fumaça do muambeiro e arremessou a granada no lugar certo. Os inimigos, que tinham acabado de mirar, começaram a gritar confundidos. Espalhem! Espalhem! Tem mais deles! Eu ouvi vários passos! Gritou um dos milicianos. Adaon, com o coração martelando no pescoço, ainda estava com pólvora nos dedos e a respiração completamente fora de ritmo. Ele não sabia se estava tremendo de medo, adrenalina ou só porque nunca tinha segurado tantas armas diferentes em tão pouco tempo. O muambeiro agarrava o ombro dele, meio que arrastando, meio que guiando. Anda, guri, antes que esse fumaçal baixe e viremos queijo suíço! Gritou o muambeiro. Eles tropeçaram atrás de outra cobertura, uma pedra grande com musgo e marcas de tiros frescos, enquanto atrás deles vinham mais estampidos cegos dos inimigos atirando dentro da própria cortina de fumaça. Adaon encostou na pedra, arfando, mãos e rostos sujos de fuligem, ainda sem acreditar no que tinha feito. Lá dentro da névoa, só se ouviam ordens desencontradas, armas batendo, gente tossindo e pragas sendo gritadas no escuro. A fumaça engoliu tudo, luz, cor, cheiro, som, e, no meio dela, o muambeiro percebeu que Adaon sumiu. Roden, Roden! Ah, não me diz que ele fez merda! Disse o muambeiro. Não houve resposta, só os gritos abafados da gangue inimiga, tossindo e tropeçando nas próprias pernas. A névoa densa se tornou o palco perfeito para algo que ninguém esperava do sujeito de fala mansa e jeito desengonçado. Adaon desapareceu completamente. Os inimigos estavam espalhados e desorientados, tentavam reorganizar a formação.
uma sombra passou atrás de um miliciano que falava. Antes que ele pudesse se virar, Adaon o agarrou pelo colarinho, puxou para dentro da névoa e o som abafado de um golpe seco ecoou. O corpo caiu mole, silencioso. Outro miliciano ouviu algo estranho atrás de si e Adaon o atingiu com a coronha de uma pistola roubada, um movimento rápido, preciso, sem hesitação. O homem caiu sobre os joelhos e o jovem finalizou com um golpe no queixo para apagar de vez. O terceiro viu apenas um vulto vindo por baixo. Adaon deslizou entre as pernas dele e, com uma destreza que contrariava completamente a imagem de idiota que ele interpretava diante dos orcs, puxou a adaga do próprio inimigo e a encostou no tendão da perna. O homem desabou soltando um grito abafado. Adaon o silenciou imediatamente, cobrindo-lhe a boca com a mão. Os tiros começam. A gangue inimiga, percebendo que algo estava errado, disparou à toa na fumaça. Adaon aproveitou cada clarão para se mover como um fantasma. Ele se abaixou, pegou o mosquete do primeiro que derrubara, puxou o cão e acertou em cheio um dos milicianos que tentava recarregar as cegas. Sem esperar, Adaon jogou a arma vazia no chão, pegando outra carregada do segundo corpo. Ele tá no meio da fumaça. Cuidado! Gritou um dos milicianos. Adaon ouviu e eliminou mais um miliciano com um tiro certeiro. De onde veio isso? Questionou um miliciano. Adaon respondeu com outra rajada, agora com uma pistola fumegante que arrancou de um homem ainda vivo. A fumaça se iluminava com estampidos breves e violentos, e cada clarão mostrava só a silhueta dele, baixa, rápida, imprevisível, quase felina. Naquele instante, Adaon não tinha nada de tolo, desastrado ou ingênuo. Adaon se movia com técnica, com precisão, com frieza. Cada golpe era calculado, cada tiro era colocado onde precisava estar. Tem mais de um? Eu tô ouvindo passos de 2 ou 3, gritou um dos milicianos. O último grupo começou a entrar em pânico. Adaon avançou sobre eles, agora sem se esconder, respirando forte, suado e com pólvora grudada na pele. Ele atirou com uma pistola roubada, soltou-a no ar, pegou outra do cinto de um homem caído e disparou de novo sem perder o ritmo. Um dos milicianos caiu sentado. Aterrorizado, olhou para Adaon como se estivesse vendo um demônio surgir da fumaça tateando seu rosto. Adaon simplesmente inclinou a cabeça e apagou o último com o cabo da arma. Quando a fumaça começa a baixar, o silêncio repentino deixou claro que Adaon eliminou quase todos sozinho. Mas agora Adaon estava ofegante, mãos tremendo sob a adrenalina, cercado de armas roubadas e inimigos caídos. A fumaça ia se dissipando devagar, revelando tudo o que ele fez e o perigo que representava caso alguém descobrisse quem ele realmente era. E era exatamente nesse momento que o muambeiro, assustado, começava a procurar por ele na borda da névoa. Adaon cambaleava no meio da fumaça que se dissipava, respirando como um animal acuado e ferido, mas com os olhos arregalados, vidrados, quase brilhando de adrenalina. Sua camisa estava rasgada, manchada de pólvora e poeira, e o chão ao redor dele era só corpo caído, arma largada e sangue pingando em silêncio. Um dos inimigos, o único ainda consciente, tentava se arrastar de costas, deixando um rastro trêmulo no chão. A perna dele tremia desesperada enquanto ele estendia a mão para longe de Adaon como se isso pudesse detê-lo. Não chega perto, por favor, implorou o miliciano com um soluço fraco. Adaon virou lentamente para ele. A expressão não era de raiva comum. Era pura descarga de sobrevivência, instinto bruto, coração disparado. O idiota desengonçado tinha sumido. Não havia nada nele que lembrasse o cara que tropeçava de propósito para enganar os orcs. Adaon caminhou até o homem, cada passo ecoando seco na madeira do galpão. O miliciano continuou se arrastando, tentando fugir com os cotovelos. Adaon o alcançou, agarrou o colarinho com uma força inesperada e puxou o homem de volta como se fosse um saco vazio. O arrastou até uma parede, o corpo raspando no chão. O muambeiro, escondido atrás de uma carroça tombada, observava petrificado, sem entender quem era essa criatura na frente dele. Adaon empurrou o homem contra a parede, segurando-o pelo pescoço com uma das mãos. "O que vocês queriam da carroça?" perguntou Adaon.
O inimigo só tossiu, não respondeu rápido o suficiente. Adaon deu um soco seco que ecoou no galpão. Fala! Gritou Adaon. Outro soco, o nariz do bandido estourou, respingando no chão. Fala! Gritou Adaon mais uma vez. Uma terceira pancada fez o homem quase desmaiar. O muambeiro levou a mão à boca. Misericórdia, esse moleque é doido, esse moleque é completamente doido, murmurou o muambeiro. Adaon puxou o homem mais perto, quase encostando suas testas. Quem mandou vocês? Questionou Adaon. O miliciano, chorando, cuspindo sangue, finalmente gaguejou. A milícia, se eles sabiam da rota, queriam pegar o carregamento. Ele não é culpa minha, por favor, gaguejou o miliciano. Adaon soltou o homem, que caiu no chão como um farrapo. O jovem recuou 2 passos, respirando rápido demais, mãos tremendo, tentando entender o que acabara de fazer. Parte dele parecia horrorizada, a outra ainda tomada pelo surto de sobrevivência. O muambeiro saiu devagar de trás da carroça, levantando as mãos de leve. Roden, ó céu, você tá bem? Perguntou o muambeiro. Adaon virou o rosto devagar, seu olhar ainda selvagem, mas, ao ver o muambeiro, piscou como se voltasse a si. Adaon limpou o próprio rosto com a manga, tentando recuperar o ar. O muambeiro balançou a cabeça, incrédulo. Eu retiro tudo o que eu disse, você não é Zé Ninguém nenhum, você é um capeta escondido, moleque, disse o muambeiro. Adaon não respondeu, ele só ficou ali, parado, cercado de inimigos caídos, com a respiração finalmente começando a desacelerar, mas o brilho vazio nos olhos mostrando que, naquele dia, ele tinha passado muito além do seu próprio limite, e que o disfarce estava perigosamente perto de ruir. Adaon respirava fundo, tentando controlar o tremor das mãos. O último inimigo, destruído emocionalmente e quase sem forças, tentava rastejar para longe, mas Adaon se aproximou devagar, agora sem a selvageria do momento anterior, mas com uma frieza estranha, como alguém que já cruzou a linha e ainda não voltou totalmente. Adaon deu uma coronhada firme na lateral da cabeça do homem com a pistola pederneira. O miliciano desabou desacordado. O silêncio que tomou o galpão parecia pesado demais para os dois. O muambeiro deu 2 passos cautelosos, ainda olhando Adaon como se fosse uma fera arisca, e abriu um sorriso nervoso e tentou aliviar o clima. Bom, pelo menos agora ninguém tá mais atirando na gente, disse o muambeiro. Adaon não respondeu, ele estava andando de um lado para o outro como se precisasse manter o corpo em movimento para não desmoronar. De repente, parou, encarou a carroça destruída. A gente não sai daqui de mãos vazias, disse Adaon. Você tá doido? Já quase morreu 3 vezes hoje. Bora sumir daqui antes que a milícia mande outro pelotão, respondeu o muambeiro. Adaon balançou a cabeça, desviando o olhar para trás do galpão, onde uma segunda carroça abandonada estava parada. Não, eles queriam roubar a carga que a gente estava levando, certo? Então a gente leva tudo, o que sobrou e mais, disse Adaon. O muambeiro arregalou os olhos. Mas como assim mais? Perguntou o muambeiro. Adaon, ainda com as mãos trêmulas, subiu na carroça intacta, testou as rodas e começou a trazer as caixas que tinham sobrevivido ao tiroteio. Algumas estavam chamuscadas, outras marcadas com selos estranhos, álcool ilegal, pólvora, peças de armas desmontadas. O muambeiro olhava aquilo como quem vê dinheiro puro. Os libertines vão espumar quando descobrirem que alguém limpou isso aqui, disse o muambeiro. Bom, vão espumar mais ainda quando descobrirem que eu também limpei o armazém deles, disse Adaon. O muambeiro piscou, confuso. Como é? Perguntou o muambeiro. Adaon apontou com a cabeça para a porta lateral do galpão, que dava para o depósito interno onde vários barris e baús estavam empilhados. Eles estavam tão ocupados atirando na gente que deixaram tudo isso sem guarda. O muambeiro arregalou a boca. Você tá falando sério? Adaon, esse lugar é um dos estoques principal deles, questionou o muambeiro. Ótimo, então eles não merecem manter, respondeu Adaon. Os dois passaram os próximos minutos fazendo algo que nenhum cidadão sensato faria, que era roubar um armazém de uma das gangues mais violentas da cidade, roubando barris de bebida ilegal, caixas de pólvora, armas guardadas dentro de sacos, moedas escondidas em fundos falsos, mapas de contato da gangue e até documentos que pareciam listas de suborno.
Cada novo item que Adaon jogava na carroça fazia o muambeiro suar mais. Moleque, isso aí é morte certa, disse o muambeiro. Adaon finalmente parou, segurando outra caixa com os dedos marcados de tinta. Ele olhou para o muambeiro com um meio sorriso cansado. Eles quiseram me matar, agora eu vou devolver o favor, respondeu Adaon. O muambeiro passou a mão na cara dele. Cê é maluco, mas Deus é testemunha que eu gosto dessa tua maluquice, disse o muambeiro. Quando terminaram, a carroça estava tão carregada que até os cavalos pareciam desconfortáveis. Adaon subiu, ainda respirando pesado, a adrenalina teimando em não ir embora. Vambora, antes que alguém acorde, disse Adaon. O muambeiro subiu ao lado dele. Sabe, Adaon, se a gente morrer por sua culpa, juro que volto como fantasma só pra te xingar, disse o muambeiro. Adaon soltou um riso fraco. Relaxa, hoje foi só o começo, respondeu Adaon. E os dois partiram, com a carroça abarrotada, deixando para trás um galpão cheio de inimigos derrubados e um rastro que, inevitavelmente, colocaria Adaon no centro da atenção de todas as gangues da cidade. No caminho de volta, ainda sacudindo na carroça superlotada, Adaon respirava fundo, tentando deixar o coração voltar ao ritmo normal. O silêncio finalmente caíra entre os dois, até que o muambeiro soltou, quase do nada. A propósito, meu nome é Bonés, disse o muambeiro. Adaon virou o rosto devagar, franzindo a testa. Bonés? Perguntou Adaon. O sujeito, ainda suado e cheio de pólvora no rosto, apenas acenou com um muxoxo. Isso mesmo, respondeu Bonés. Adaon não deixou passar. Por que Bonés? É apelido? É nome? É maldição? É o quê? Questionou Adaon. Bonés suspirou profundo, como quem segura um peso invisível. É uma longa história, respondeu Bonés. Adaon ergueu a sobrancelha com aquele sorriso irritante que entregava pura provocação. Eu gosto de histórias longas, disse Adaon. Bonés coçou a cabeça, olhou para o céu, depois para a carroça, depois para a estrada até que levantou as mãos. Tá, mas não agora. 1 hora eu conto, respondeu Bonés. Eles seguiram, o clima voltando ao habitual, piadas, resmungos e a tensão que ainda vibrava no ar depois da matança. Quando chegaram perto da base dos muambeiros, a realidade bateu forte. A guarita improvisada, uma mistura de palafita com tapumes velhos, tinha 2 homens armados com mosquetes. A carroça lotada chamou a atenção imediatamente. Os guardas se entreolharam, apontando as armas, não de forma agressiva, mas de desconfiança absoluta. Quem vem aí? Gritou um dos muambeiros. Bonés ergueu as mãos, ainda sentado. Sou eu, cacete! O Bonés, abre esse portão aí, respondeu Bonés. Adaon tossiu, limpando a garganta, tentando manter a pose de idiota que vinha funcionando tão bem. A dupla na guarita desceu correndo. Um dos guardas aproximou-se lentamente, analisando as caixas, leu um selo e engoliu seco. Isso aqui é do estoque dos libertines, disse o guarda. Sim, eles não vão sentir falta, respondeu Adaon. Os olhos dos guardas brilhavam entre medo e admiração. O líder vai querer ver isso, disse o guarda. Bonés bufou. Adaon vai querer ver, falar, gritar, bater, arrancar cabelo, mas uma coisa é certa, respondeu Bonés. Bonés deu um tapa no ombro de Adaon. Esse idiota aqui acabou de salvar a missão inteira, continuou Bonés. Adaon deu um sorriso torto. Pois sou um idiota útil, respondeu Adaon. Os guardas abriram o portão, ainda murmurando entre si, encarando Adaon como se estivessem vendo um fantasma ou um psicopata perigoso. E era assim que Adaon, sem querer, sem plano, no impulso puro de sobrevivência, dava seus primeiros passos reais para dentro da gangue dos muambeiros. Agora Adaon estava dentro e começavam a saber o nome do idiota que tinha voltado vivo. Um tempo depois, Adaon recebeu uma carta e ficou olhando ela por alguns segundos, lendo e relendo como se as letras pudessem mudar. Era um convite, ou ordem, para uma reunião oficial dos muambeiros num restaurante discreto na parte rica da cidade. Adaon guardou a carta dentro da camisa e caminhou rapidamente pelas vielas até a zona dos armazéns, onde combinara encontrar Krogá quando tivesse novidades. O sol ainda estava alto, tingindo tudo de dourado e laranja, e o barulho constante do porto misturava vozes, martelos,
cordas e risadas. Crogá estava encostada numa pilha de caixas, comendo alguma coisa que parecia uma perna de boi inteira. Ela olhou para Adão e franziu a testa. Você tá com essa cara por quê? Fez merda? Perguntou Crogá. Adão ergueu a carta como quem ergue uma arma carregada. Se isso aqui não for merda, então eu tô perdendo a prática de reconhecer. Respondeu Adão. Crogá arrancou a carta da mão dele com a delicadeza de um tijolo caindo do telhado. Leu devagar, os olhos se estreitando. Reunião de noite, restaurante, só você foi chamado? Perguntou Crogá. Aparentemente, ou é promoção ou eles descobriram que eu não sou tão idiota quanto finjo. Respondeu Adão. Crogá soltou um grunhido pensativo, jogando o osso do lanche no chão. E aí, vai? Questionou Crogá. Adão respirou fundo. É claro que vou, se eu não for, levanto suspeita. Se eu for, posso levantar mais suspeita ainda. Mas também posso descobrir o que eles estão tramando. Respondeu Adão. Crogá o encarou por longos segundos, séria como poucas vezes ficava. Eu descobri umas coisas também, disse Crogá. Adão ergueu uma sobrancelha. Boas ou ruins? Perguntou Adão. Depende, para você, péssimas. Para mim são muito boas. Respondeu Crogá. Ela se abaixou um pouco para que ninguém por perto escutasse. A gangue da milícia está fazendo encontros secretos com os piratas. E os libertines estão recebendo mais pólvora do que conseguem usar. Tem alguma coisa grande vindo, disse Crogá. Adão suspirou. Ótimo, porque eu já estava achando que não tinha encrenca suficiente. Respondeu Adão. Crogá o cutucou no peito com um dedo do tamanho de um cajado. Você precisa tomar cuidado nessa reunião. Se alguém desconfiar do seu disfarce, vão te cortar em pedaços antes de você sacar uma faca. Disse Crogá. Adão deu um sorriso torto. Você fala isso como se eu não tivesse sido cortado antes. Disse Adão. Não como isso, esses muambeiros são covardes, mas inteligentes. E não duvido que tenham alguém infiltrado da milícia entre eles. Respondeu Crogá. Adão suspirou e esticou o pescoço. Já estava complicado, agora ficou impossível. Perfeito, disse Adão. Crogá puxou ele pelo colarinho. Se algo der errado, dá um jeito de fugir. Eu te acho, afirma Crogá. Adão engoliu seco, tentando manter o sorriso convencido. Claro que acha, eu sou inconfundível. Respondeu Adão. Você é pequeno e faz barulho demais para se esconder. Disse Crogá. Insuportável. Eu venho todo preocupado e você me chama de pequeno. Respondeu Adão. Vai tomar banho e trocar essa roupa. Você cheira a explosão, medo e cavalo. Disse Crogá. Adão olhou para si mesmo. Tá. Talvez um pouco, murmurou Adão. Crogá sorriu de canto, aquele sorriso raro que mostrava que ela confiava nele e se preocupava também. Então boa sorte, Zé Idiota, disse Crogá. Adão respirou fundo, ajeitou o disfarce, guardou a carta e deu um aceno. Se eu não voltar, disse Adão, antes de ser interrompido por Crogá, eu vou te buscar nem que tenha que derrubar a cidade inteira. Completou Crogá. Adão piscou, meio impressionado, meio aterrorizado pela promessa, e partiu para se preparar.